Você já passou pela sensação de estar encurralado pelas dificuldades da vida, sem saber como reunir ânimo para seguir em frente? Pense em uma filosofia que te ensina a ser forte, independentemente das situações que surgem. Hoje, vamos investigar como Epicteto, um escravo que se tornou um renomado filósofo da antiguidade, revela o caminho para enfrentar os desafios com calma e bravura. Conheça os princípios do estoicismo e mude sua perspectiva diante da vida. Vamos embarcar juntos nessa jornada. Não esqueça de deixar seu like, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Caso não tenha sugestões para o comentário, basta escrever gratidão. Capítulo 1. A existência de Epicteto. Epicteto veio ao mundo em Hierápolis, na Frígia. Por volta do ano 50 d.C., iniciou sua trajetória como escravo em Roma, servindo a Epafrodito, um importante secretário do imperador Nero. Desde os primeiros anos, Epicteto enfrentou grandes adversidades. Sua biografia é uma narrativa de superação e força que exemplifica os ensinamentos estoicos que ele mais tarde divulgaria. Mesmo enfrentando condições desafiadoras, Epicteto mostrou um desejo intenso por aprender. Ele teve a oportunidade de estudar com Musônio Rufo, um filósofo estoico de grande prestígio. Essa fase de ensino influenciou significativamente suas ideias e sua perspectiva sobre a vida. Epicteto, em um certo momento, conquistou sua liberdade e passou a instruir sobre filosofia. Fundou uma instituição de ensino em Nicópolis, que atraiu diversos estudantes interessados em suas lições. Embora ele nunca tenha registrado suas ideias por escrito, seu aluno Arriano fez a transcrição de suas palestras, que ficaram conhecidas como Discursos e o Ensaio de Epicteto. Capítulo 2. Desafios e adaptabilidade de Epicteto. A existência de Epicteto foi repleta de desafios. Durante o período em que foi escravo, ele enfrentou maus-tratos físicos, que ocasionaram uma limitação permanente. Contudo, ele não deixou que essas provações determinassem seu destino. Ao contrário, Epicteto descobriu resiliência por meio de sua filosofia. Ele estava convencido de que a genuína liberdade não dependia de fatores externos, mas sim da mentalidade e da força interna. Sua condição se transformou em emblema de sua convicção de que a força do espírito humano é capaz de vencer qualquer desafio. A imagem da corrente rompida simboliza a habilidade de Epicteto de se desvincular das restrições que lhe foram impostas, seja em termos físicos ou mentais. Sua trajetória demonstra que ao dominarmos nossas respostas diante das situações, conseguimos descobrir libertação e poder interior. Capítulo 3. Ensaio sobre a resiliência estoica. Epicteto abordou que a força interior é fundamental para a resiliência. Ele destacou a necessidade de diferenciar entre aquilo que podemos controlar e o que escapa ao nosso domínio. Não são os acontecimentos que nos afligem, mas sim nossas percepções a respeito deles, afirmava, sublinhando que nossas respostas têm mais relevância do que os próprios fatos. Ele utilizava a analogia do arqueiro para explicar sua ideia. Enquanto o arqueiro tem domínio sobre a tensão do arco e a trajetória da seta, ele não pode controlar o vento ou o alvo que se move. De maneira semelhante, temos o poder de gerenciar nossas ações e pensamentos, mas não podemos determinar os resultados. Reconhecer essa realidade é fundamental para desenvolver a resiliência. Epicteto também ressaltava a relevância da prática constante das virtudes. Para ele, a filosofia era uma atividade a ser exercitada todos os dias, assim como o treinamento de um esportista. Por meio dessa prática regular, somos capazes de aumentar nossa resistência e nos preparar para lidar com dificuldades com bravura e tranquilidade. Capítulo 4. A aplicação da filosofia. Epicteto defendia que a filosofia vai além da teoria. Ela deve ser uma prática cotidiana que se incorpore a todos os segmentos da vida. Ele afirmava que é fundamental seguir os preceitos estoicos em nossas atividades diárias, e não apenas durante momentos de contemplação. Ele evocava a imagem do ferreiro que trabalha o metal, fazendo uma analogia entre o processo de formação do caráter e a mudança do metal bruto em uma lâmina afiada. Da mesma forma que o metal requer calor e esforço para adquirir força, nossa mente necessita de treino e desafios para construir resiliência. Os ensinamentos de Epicteto estão repletos de ilustrações claras e exemplos concretos que facilitam o entendimento do estoicismo no cotidiano. Ele defendia que cada obstáculo representava uma chance de cultivar a virtude e evoluir pessoalmente. Capítulo 5. Integrando a resiliência estoica em nossas rotinas. Os ensinamentos de Epicteto acerca da resiliência podem ser utilizados em nossas vidas de diversas formas. Em primeiro lugar, é importante concentrar-se naquilo que está sob nosso controle, nossas decisões, reflexões e comportamentos. Essa abordagem nos ajuda a preservar a serenidade e a lucidez, mesmo diante de desafios.
Ele sugere que cultivemos a aceitação e a capacidade de nos adaptar. Ao invés de nos opormos ao que não conseguimos alterar, devemos nos habituar e buscar a melhor solução dentro das situações apresentadas. Essa flexibilidade mental é essencial para desenvolver a resiliência. A comparação da água que se molda ao formato do recipiente em que se encontra ilustra bem esse conceito. Da mesma forma que a água adota a configuração do seu container, precisamos desenvolver a habilidade de nos ajustar às transformações e desafios que surgem, preservando nossa essência e metas. Capítulo 6. Vencendo obstáculos com calma. Epicteto afirmava que encarar adversidades com calma é uma prova de verdadeira coragem. Para ele, a tranquilidade interna surge ao aceitar as coisas que estão fora do nosso controle e dirigir a atenção ao que podemos influenciar. Essa atitude nos capacita a lidar com os desafios de maneira clara e valente. Ele empregava a analogia do marinheiro que precisa permanecer sereno em meio à tempestade para exemplificar essa proposta. Da mesma forma que o marinheiro se apoia em suas competências e vivências para conduzir a embarcação por mares agitados, também devemos ter fé em nossa inteligência e força interior para lidar com os desafios da vida. A contradição de procurar tranquilidade em meio à desordem destaca a essência do estoicismo. Ao desenvolver uma mentalidade serena e equilibrada, conseguimos descobrir estabilidade e harmonia, mesmo quando o ambiente ao nosso redor é agitado. Capítulo 7. A importância da reflexão na capacidade de recuperação. Epicteto considerava a reflexão cotidiana uma forma eficaz de aumentar a resiliência. Ele sugeria que, ao fim de cada dia, analisássemos nossas atitudes e ideias, ponderando sobre como poderíamos aprimorar e integrar de maneira mais eficaz os preceitos estoicos em nossas vidas. Ele empregava a comparação do jardineiro que zela por seu jardim a cada dia para destacar a relevância da introspecção. Da mesma forma que o jardineiro elimina as plantas indesejadas e nutre as flores, precisamos nos livrar das ideias nocivas e nutrir a virtude em nossos pensamentos. O hábito da introspecção contribui para que permaneçamos concentrados no agora e possamos extrair lições de nossas vivências. Essa abordagem nos capacita a lidar com obstáculos que surgem à frente de maneira mais sábia e resiliente, aprimorando nosso caráter diariamente. Capítulo 8. A relevância do coletivo e da solidariedade. Embora Epicteto destacasse a relevância da resiliência pessoal, ele também valorizava o papel da coletividade e da ajuda recíproca. Para ele, o aprendizado e a aplicação da filosofia em grupo eram fundamentais para reforçar a disposição e a bravura de cada indivíduo. Ele utilizava a analogia dos blocos que, associados, constroem uma parede robusta para exemplificar a força da coletividade. Da mesma forma que os blocos se apoiam e se tornam mais fortes entre si, os indivíduos podem descobrir vigor e resistência por meio do suporte recíproco. A representação de uma comunidade estoica coesa, voltada para a busca da virtude e da sabedoria, ilustra como a resiliência pode ser aprimorada por meio das relações interpessoais. Ao trocar experiências e aprender em conjunto, conseguimos encarar desafios com maior segurança e firmeza. Capítulo 9. A herança de Epicteto. A herança deixada por Epicteto representa um sólido testemunho sobre a capacidade e a determinação do ser humano. Seus ensinamentos seguem a influenciar e orientar aqueles que aspiram a viver em conformidade com os valores estoicos, evidenciando que a verdadeira liberdade e poder emergem do interior. A representação da luz que permanece radiante ao longo do tempo demonstra o impacto persistente de seus pensamentos. Tal como a luz clareia as trilhas na penumbra, os ensinamentos de Epicteto seguem orientando aqueles que procuram força e entendimento. A trajetória de Epicteto, repleta de desafios e conquistas, evidencia que a adoção de uma perspectiva estoica nos permite descobrir força e tranquilidade em qualquer cenário. Seu legado nos ensina que, mesmo nas circunstâncias mais adversas, podemos desenvolver uma vida pautada na virtude e na harmonia interna. Não se esqueça de deixar seu apoio com um like, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Se não souber o que dizer, sinta-se à vontade para escrever gratidão. Capítulo 10. A influência de Epicteto na filosofia contemporânea. A marca deixada por Epicteto ultrapassa seu tempo. Seus princípios permanecem significativos e úteis na atualidade. Muitas pessoas buscam consolo e orientação em suas ideias, utilizando suas lições para lidar com as nuances da vida atual. A imagem do eco remoto simboliza a continuidade das ideias de Epicteto na atualidade. Tal como um eco que se propaga ao longo do tempo, seus ensinamentos ainda são percebidos e utilizados, oferecendo conhecimento e visão a diferentes gerações. A ironia de um ex-escravo impactar a filosofia e a vida contemporânea ressalta a abrangência e a permanência de suas lições. Epicteto demonstra que a autêntica sabedoria ultrapassa limites temporais e geográficos, mantendo-se significativa e impactante. Capítulo 11.
A prática do estoicismo na vida atual. Epicteto afirma que os fundamentos do estoicismo são relevantes em diversas esferas da vida diária. Seja no trabalho, nas interações pessoais ou ao lidar com crises mundiais, os ensinamentos estoicos proporcionam uma forma eficaz de preservar a tranquilidade e a capacidade de se recuperar diante das dificuldades. Ele fazia uma comparação com um médico que utiliza seu saber para tratar doentes, para exemplificar como podemos empregar a filosofia na superação dos obstáculos diários. Assim como o médico recorre ao seu aprendizado para zelar pela saúde, devemos utilizar a sabedoria estoica para cultivar o equilíbrio mental e emocional. O significado do escudo simboliza a defesa que os princípios estoicos proporcionam frente às tensões e adversidades do mundo contemporâneo. Ao incorporar uma abordagem estoica, conseguimos nos resguardar do estresse e da preocupação, lidando com a vida de maneira mais confiante e tranquila. Capítulo 12. A relevância da prática constante. Epicteto defendia que a prática constante era fundamental para cultivar a resiliência. Para ele, a filosofia não deveria ser apenas um assunto abordado ocasionalmente, mas sim uma atividade diária a ser incorporada em todas as áreas da vida. Ele utilizava a analogia do músculo que requer exercícios frequentes para permanecer robusto, a fim de demonstrar a importância da prática contínua. Tal como os músculos se deterioram sem atividade, nossa mente e caráter também se debilitam na ausência do cultivo constante das virtudes estoicas. A repetição de sons em suas descrições do cotidiano, ao mencionar disciplina, determinação e dedicação, enfatiza o papel fundamental desses aspectos na formação de uma vida forte e ética. Capítulo 13. Vencendo desafios com coragem. Segundo Epicteto, enfrentar dificuldades com virtude era fundamental para alcançar a resiliência. Ele apontava que, ao lidar com os desafios de maneira corajosa, justa, moderada e sábia, temos a capacidade de converter obstáculos em chances de evolução tanto pessoal quanto ética. Ele fazia uma comparação com uma árvore que, quando enfrenta os ventos fortes, se robustece e aprofunda suas raízes. Essa imagem impactante nos recorda que as dificuldades podem nos fazer mais fortes e resilientes, desde que as confrontemos com integridade. A atribuição de características humanas às virtudes, comparando-as a protetores que nos amparam e orientam nas adversidades da vida, enfatiza que, ao desenvolvermos virtudes, descobrimos resiliência e segurança em tempos desafiadores. Capítulo 14. A importância da autoconsciência na capacidade de superação. Epicteto enfatizava a relevância do autoconhecimento para o fortalecimento da resiliência. Para ele, ao perceber nossas emoções e reflexões, conseguimos gerenciar nossas reações de forma mais eficaz e preservar a tranquilidade em momentos desafiadores. Ele utilizava a imagem do espelho que revela a realidade para destacar a importância de uma autoanálise sincera e frequente. Da mesma forma que o espelho revela nossa verdadeira imagem, a introspecção nos possibilita compreender e enxergar nossas emoções e motivações autênticas. Exercer a autoconsciência nos auxilia a reconhecer aspectos que podem ser aprimorados e a desenvolver nossa capacidade de adaptação. Isso nos capacita a lidar com os desafios de maneira mais ponderada e harmoniosa, estabelecendo uma fundação firme para nossa existência. Capítulo 15. Motivando as gerações vindouras. A herança de Epicteto continua a estimular novas gerações de pensadores, dirigentes e aqueles que buscam conhecimento. Seus ensinamentos sobre resistência, gestão das emoções e aceitação do que está por vir são princípios eternos que ainda influenciam e orientam muitos indivíduos. A analogia da tocha que é passada ao longo das gerações simboliza a maneira como suas ideias são transmitidas e preservadas ao longo do tempo. De forma semelhante à tocha que oferece luz no percurso de outros, os ensinamentos de Epicteto seguem iluminando a trajetória de quem deseja viver em conformidade com os fundamentos do estoicismo. A hipérbole, ao descrever o impacto de suas convicções, como um farol perene na sombra da dúvida, realça a significância e a permanência de seus ensinamentos. Epicteto nos alerta que, apesar das transformações intermináveis do mundo, a busca pela virtude e a capacidade de se recuperar são valores atemporais. Não se esqueça de curtir, deixar sua opinião, compartilhar e se inscrever no canal. Caso não tenha sugestões para comentar, digite o obrigado. Capítulo 16. O estoicismo como ferramenta para confrontar crises. Os ensinamentos de Epicteto acerca da resiliência se mostram extremamente pertinentes em momentos de crise. Em contextos de instabilidade e transformação, os fundamentos do estoicismo servem como um farol para preservar a tranquilidade e a lucidez. Sua doutrina sugere que, ao concentrarmos nossas energias naquilo que está ao nosso alcance e aceitarmos o que escapa ao nosso controle, conseguimos lidar com quaisquer dificuldades de maneira serena. Ele utilizava a metáfora do farol durante uma tempestade para ilustrar a robustez da mente estoica.
Do mesmo modo que o farol orienta os barcos em meio a tempestades, a filosofia estoica nos orienta nas crises, auxiliando-nos a traçar nosso caminho mesmo nas situações mais difíceis. A curiosidade de descobrir estabilidade e resiliência em meio à desordem ressalta a eficácia do estoicismo. Ao incorporar uma perspectiva estoica, temos a capacidade de converter crises em chances de desenvolvimento e aprendizado. Capítulo 17. A importância da crença na doutrina de Epicteto. Apesar de Epicteto ser um pensador filosófico, ele também valorizava a relevância da crença e da espiritualidade. Segundo suas convicções, aceitar o que está destinado e ter confiança na harmonia do cosmos eram elementos essenciais do estoicismo. Essa crença na ordem universal oferecia um alicerce firme para enfrentar dificuldades. Ele utilizava a analogia do ceramista trabalhando o barro para representar a noção de que somos moldados por uma força superior. Da mesma forma que o barro é esculpido pelo ceramista, nossas existências são influenciadas pelo destino. Reconhecer isso nos proporciona tranquilidade e coragem para lidar com os desafios. A representação do destino como um mentor gentil que nos leva pelos obstáculos da vida enfatiza a noção de que, ao ter fé no percurso e acolher nossa trajetória, descobrimos força interior e significado. Capítulo 18. O preparo psicológico e corporal. Epicteto defendia que a prontidão mental e física é fundamental para a resiliência. Ele instruía que é necessário desenvolver nossa mente e corpo para lidar com dificuldades, promovendo tanto a robustez mental quanto a resistência física. Ele fazia uma analogia com um guerreiro que se prepara para a luta para destacar a relevância da preparação. Da mesma forma que o guerreiro precisa se treinar e se equipar antes de participar de uma batalha, nós também devemos aprimorar nossa mente e nosso corpo para lidarmos com os desafios da vida. A armadura simboliza a segurança proporcionada pelo processo de preparação. Quando nos preparamos tanto mental quanto fisicamente, adquirimos melhores condições para lidar com obstáculos e preservar nossa resiliência. Não se esqueça de clicar em curtir, deixar sua opinião, compartilhar e se inscrever no canal. Caso não tenha sugestões para comentar, sinta-se à vontade para escrever o obrigado. Capítulo 19. Confrontando a sofrência com respeito. Epicteto passou por sofrimento físico durante sua existência, mas defendia que nossa reação à dor é mais significativa do que a dor em si. Ele pregava que devemos encarar a dor com dignidade e aceitação, transformando-a em uma chance de exercitar a resiliência. Ele utilizava a imagem da montanha, que se destaca majestosa no horizonte, para representar a resistência mental que resiste à dor. Da mesma maneira que a montanha se mantém estável, somos desafiados a conservar nossa essência e tranquilidade mesmo diante do sofrimento. A utilização de hipérboles ao descrever a dor como um desafio máximo para o caráter ressalta a relevância de encarar a dor com bravura e tenacidade. Epicteto nos ensina que a verdadeira força reside em nossa habilidade de suportar e superar a dor. Capítulo 20. O impacto de Epicteto na pedagogia. Epicteto foi um renomado instrutor cujos ensinamentos deixaram uma marca significativa na filosofia da educação. Ele defendia que a filosofia deveria ocupar um papel central na formação, transmitindo não somente saberes teóricos, mas também a aplicação da virtude e a capacidade de se adaptar às adversidades. Ele utilizava a analogia da árvore que se desenvolve e da flores com atendimento contínuo para ilustrar o processo de aprendizado. Da mesma forma que a árvore requer alimento e atenção para se desenvolver, os estudantes necessitam de direção e prática regular para aprimorar suas habilidades. A repetição de sons em suas definições sobre a educação filosófica, como conhecimento, tranquilidade e firmeza, enfatiza o valor desses aspectos na criação de pessoas robustas e éticas. Capítulo 21. A superação pela virtude. Epicteto afirmava que a genuína elevação se alcança por meio da prática da virtude. Ele sustentava que, ao seguir os ensinamentos estoicos, somos capazes de superar as restrições e dificuldades da vida, descobrindo um significado mais profundo e permanente. Ele empregava a imagem do pássaro que sobe acima das tempestades para exemplificar o conceito de transcendência. Da mesma forma que o pássaro sobrevoa as nuvens, a prática da virtude nos habilita a nos elevar sobre os obstáculos e descobrir a verdadeira liberdade. A representação da virtude como uma luz que nos orienta em meio à escuridão ressalta seu papel essencial na jornada rumo à transcendência. Epicteto nos ensina que, ao adotarmos a virtude, descobrimos a capacidade de vencer qualquer desafio. Capítulo 22. Considerações finais acerca de Epicteto e a capacidade de superação. As considerações de Epicteto acerca da resiliência permanecem relevantes ao longo dos anos, servindo como um orientador essencial para quem deseja seguir os princípios do estoicismo. Suas lições enfatizam a necessidade de gerenciar nossas respostas, acolher o que nos acontece e concentrar-se no agora.
Ele comparava a sabedoria estoica a uma chama perpétua, simbolizando sua persistência. Assim como o fogo não se apaga, o conhecimento de Epicteto permanece a nos guiar, conduzindo-nos rumo a uma existência repleta de honestidade e tranquilidade. A contradição de um ex-escravo se transformar em um dos mais influentes pensadores da história ressalta a capacidade transformadora do estoicismo. Epicteto demonstra que, ao seguirmos os ensinamentos estoicos, é possível descobrir coragem e tranquilidade em meio a qualquer situação. Quero expressar minha gratidão a todos que estiveram conosco até este momento e que fazem parte deste caminho. O apoio e a participação de vocês são essenciais para que possamos continuar desenvolvendo esse conteúdo com tanto amor e empenho. Lembrem-se de deixar um like, comentar, compartilhar e se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos.